4 Notícias. Oferecimento. Bausti faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. Mais uma moto é furtada em Marília. É a 5ª nos últimos dias. O crescimento da violência e criminalidade. Nosso convidado especial, o presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, Pedro Viana Filho, para fazer uma análise. Há uma ligação direta com o tráfico e o consumo de drogas. Nas últimas horas, 2 grandes apreensões na região. Maconha, 80 quilos em Assis, 50 quilos em Guarantã. É a prova de que os traficantes não estão brincando em serviço e o consumo é grande. A atenção, termina dia 31, prazo para saque das contas inativas do FGTS. O governo, através da Receita Federal, libera o segundo lote de restituições do imposto de renda. No Dia do Comerciante, lembrado neste 16 de julho, a preocupação no comércio, queda das vendas e o crescimento da inadimplência. Valendo, a partir desta segunda-feira, a abertura do terminal rodoviário urbano. Integração pode ser feita agora em qualquer ponto de Marília. A gente vai dar mais informações para você. Também prossegue cadastramento para as casas do residencial Montana 2 em Nóbrega. O Hospital Espírita inaugura nesta terça-feira seu centro médico. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. É uma realidade no Brasil. A população envelhece rapidamente. E atenção, terceira idade. A informação é importante. Terceira idade ou melhor idade? Para esse pessoal, nenhuma dúvida. Essa aula aqui é para terceira idade ou é para melhor idade? Para melhor idade. O idoso não pode ficar em casa parado, porque realmente não faz bem. Seja como for, o número de idosos, que por lei são aqueles que têm 60 anos ou mais, cresce bastante no país. O processo de envelhecimento da população brasileira, resultado da maior expectativa de vida ao nascer, também tem levado a um aumento da população acima dos 80 anos. Em 2016, segundo projeções do IBGE, eram cerca de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa, 5 vezes mais do que em 1980. E agora uma mudança na lei garante uma prioridade especial aos maiores de 80 anos e, com isso, eles vão ter preferência para o atendimento em relação aos demais idosos. Essa nova regra foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Michel Temer e já está valendo para todos os atendimentos, serviços, espaços e órgãos, públicos ou privados. A pessoa já viveu tanto, né? Com tantos problemas, né? Quanto menos problemas ele tiver, muito melhor. Além de valer para as demais situações, a lei também especifica a preferência especial para os atendimentos de saúde e nos processos judiciais. E a gente quer que esses brasileiros e brasileiras vivam com vida, com dignidade, convivendo entre os seus pares, a sociedade, e que a gente pede que nesse momento que se cria essa faixa especial para os 80, para os maiores de 80 anos, que nós, brasileiros e brasileiras, independente da nossa idade, possamos exercitar o que o Estatuto já definia como prioridade.
importante mesmo essa lei. Agora ela tem que funcionar na prática. A valorização, a retaguarda para a terceira idade. Por quê? A população envelhece rapidamente, mas está com muitas dificuldades, começando pelo orçamento. A aposentadoria, para quem consegue, tem um valor muito pequeno e muitas vezes não dá nem para pagar a conta da farmácia nos medicamentos necessários, como a gente debateu aqui recentemente. A onda de violência continua, não é uma realidade só de Marília, é uma situação do Estado e do Brasil. Mas é claro que a gente está preocupado com a nossa cidade e com a micro-região. E há uma ligação direta com o tráfico e o consumo de drogas. Só para se ter uma ideia, além das apreensões de um porte menor aqui em Marília, inclusive cada vez mais mulheres e crianças envolvidos. Atenção, nós temos também na região 80 quilos em Assis, 50 quilos em Guarantã nas últimas horas. É a prova de que o tráfico é intenso porque o consumo é cada vez maior. E aí há uma ligação direta com o crescimento da violência e com a criminalidade. Nas últimas horas, mais uma moto furtada em Marília. É a quinta dos últimos dias. Será que tem um esquema de receptação de peças furtadas de motos? Pode ser, é o que a polícia está investigando. Mas é uma realidade, crescimento da violência e criminalidade aqui em Marília também. O nosso convidado para comentar esse assunto, Pedro Viana Filho, presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar Regional Marília. Viana, boa noite. Henrique, boa noite a todos. É uma realidade, não tem como se fugir desse assunto. Seu comentário. Exatamente, né? Nós estamos vivendo aí uma onda de violência, mas esses números que foram apresentados, eles são menores, Henrique, do que em épocas anteriores, né? A polícia tem elucidado muitos casos, feito muitas apreensões, não só a Polícia Militar como a Polícia Civil. E a Polícia Militar também nas pistas, o policial rodoviário estadual, ele tem feito aí muitas apreensões aí de droga. Como você sempre está dizendo em suas reportagens, né? Se há o consumo, é porque o tráfico ele é intenso e ele é muito violento. Nós vivemos numa cidade que hoje Marília é considerada uma cidade, inclusive, boa para se viver, é a 8ª cidade mais tranquila para poder se viver e a 15ª do Brasil, mas a onda de violência não tem como conter. A Polícia Militar, ela está aí para poder atender a tudo e a todos, não tem como colocar um policial, uma viatura em cada esquina, em cada bairro, porque a população cresceu demais, né? Onda de furtos, aqui Marília está tendo bastante de veículo ultimamente, de moto, como você acabou de citar, 5 motos aí nos últimos dias, e a Polícia Militar tem elucidado, tem buscado soluções, né? Mesmo com o policiamento precário, que está faltando policiamento não só a Marília como no estado de São Paulo, mas os que aqui estão trabalhando e têm o controle da situação, Zé Henrique. Reivindicações da sua associação, a Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar ao governo do estado para a melhoria da infraestrutura, é claro, no tocante à Polícia Militar. A Associação dos Subtenentes e Sargentos, ela visa direitos, benefícios e vantagens para todo o quadro associativo. Nós temos na nossa associação a parte de lazer, que são as colônias de férias, nós temos clube de campo, nós temos departamento jurídico, auxílios, funeral, auxílio natalidade, nós prestamos serviço de imposto de renda, serviço de cabeleireiro, muitas outras coisas. Mas, Henrique, complementando a sua pergunta, nós também trabalhamos muito no campo reivindicatório. Nós visamos o bem-estar da Polícia Militar no geral, não só para o quadro associativo, mas também para toda a Polícia Militar. A gente trabalha muito no sentido de buscar novas leis, novos objetivos em que vem favorecer a Polícia Militar. Estamos atualmente batalhando para que seja implantado o plano de carreira na Polícia Militar. É claro que necessita de uma reestruturação, estamos em cima do governador,
governador, verificando com relação ao reajuste salarial, que o último que a categoria teve foi 8% a contar de agosto de 2014. Até hoje nós estamos sem vencimento e o policial militar está aí trabalhando. Então não é só o quadro associativo, e sim na polícia em geral, assim como também os aposentados e as pensionistas. Mas, José Henrique, nós vejamos que está difícil negociar com o governador. Houve uma reunião com o próprio governador em 17 de fevereiro e ficou acordado entre as partes, as entidades de classe são 17, e mais o governador, secretário de segurança, comandante-geral, de que iria ver com carinho com relação ao pedido nosso, o nosso reajuste que nós estávamos pedindo, que seria 15% esse ano e 15% a contar do ano que vem, para que ficasse já decretado. Mas, infelizmente, o governador disse que no momento não poderia dar o reajuste e ficou marcado para 3 de julho agora, a próxima reunião, para ele se manifestar. 3 de julho não aconteceu, foi adiado para o dia 19 de julho, na qual eu pretendo estar presente nessa reunião. Então, Zé Henrique, é isso. A categoria, nós que somos das entidades de classe, temos o objetivo de trabalhar para o quadro associativo e para a Polícia Militar no geral. Mais homens, mais armamentos, mais veículos, mais estrutura, melhor treinamento e também melhor salário. É tudo isso, não, Viana? Vejamos que, por exemplo, a nível de Marília, nós perdemos aqui o comando da área. As companhias que existiam na cidade hoje está direcionada dentro do quartel. O comando da área de Marília, ele tem em mãos os dados, a estatística, quais são as regiões com maior índice de criminalidade, as regiões mais violentas, na qual é direcionado, reforçado o policiamento nessas áreas, principalmente nos finais de semana. Mas, com relação ao efetivo, é claro que Marília cresceu demais, cresceu muito Marília dos últimos 10 anos, praticamente uma Pompeia, Marília cresceu. E o policiamento continua o mesmo que era tempos atrás, embora os policiais militares que trabalhavam interno, a maioria foi colocada para trabalhar na rua. Porém, nós estamos sempre pedindo para o governador para que aumente o efetivo. Apenas hoje, todas as escolas de soldado que existem no estado de São Paulo, nesses quartéis, apenas para poder repor aquelas vagas que ocorrem. O policial se aposenta, outros passam para outra categoria, outros infelizmente falecem, e o quadro vai então enfraquecendo. Mas o policial que está trabalhando hoje, embora dobrando seus turnos, está contendo a situação. Mas realmente isso, Zé Henrique, que você perguntou, falta sim mais viatura, mais homens, mais meios, a logística precisa armamento mais sofisticado, e a Polícia Militar está aí, está tentando tudo, fazendo tudo o que pode, mas é evidente que certas situações é difícil, Zé Henrique. Bem, obrigado, Pedro Viana Filho, presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. Recentemente, recebemos também aqui o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, e a reivindicação também é a mesma. Mais homens, mais armamento, maior estrutura para que a Polícia Civil desempenhe também o seu papel. Afinal de contas, é uma realidade. A violência e a criminalidade têm preocupado demais. Destaques do momento. Brasil cria quase 10 mil vagas com carteira assinada em junho e no semestre 67 mil vagas. Mas para um país do potencial do Brasil, é pouco. Número de empresas inadimplentes bate recorde, 5 milhões. A dívida chega a 119 bi. Saques das contas inativas do Fundo de Garantia. Prazo termina dia 31. Até agora, mais de 40 bi foram sacados, um número que surpreendeu o próprio governo. A maior parte deste dinheiro sendo destinada a pagamento de dívidas. Ainda, recuperação do crédito cai 1,1%. Cartão Reforma deverá beneficiar 1.300 projetos aqui em Marília. Receita libera segundo lote de restituição do imposto de renda. Caixa Federal lidera ranking
de queixas de clientes no segundo trimestre. É a queda de qualidade do atendimento da Caixa Federal. Também, atenção, porque a informação é importante. Prazo para sacar o abono do PIS/PASEP será retomado no próximo dia 27, é claro, para quem tem direito a esse dinheiro. Daqui a pouco você confere. Começa o PDV, o Programa de Demissão Voluntária do Bradesco e da Caixa Federal. Uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Bancários de Marília e região. Na comemoração do Dia do Comerciante, uma preocupação para o comércio. Primeiro, manter o nível de vendas. Segundo, é claro, a inadimplência. E passa a valer a modificação, a novidade no transporte coletivo urbano. A abertura do terminal rodoviário. A gente volta já já.